Seguinte, sessão passada, então resumo 100% veloz pra você não ficar perdido. O pessoal tava indo pra Orcolias, a terra natal do Brook. Ele tem um nome, dessa vez eu lembrei. E encontros aconteceram. Três orcas e um Arossa sentaram além de vocês. Vocês lutaram até muito bem. Alguém, que eu não vou dizer quem é, se fosse um mestre, seria extremamente incompetente. Errou as regras de combate naval. Então houveram algumas dificuldades que não eram para ter. Seguinte, quando for ter um combate naval, ao rolar a iniciativa, é a iniciativa do barco. Dentro do barco, todo mundo vai agir junto. Antes do barco, haja capitã. Todos vocês, eu até tirei um print para mandar para vocês, vão ter que escolher uma posição dentro do barco. E aí, capitã, você vai poder comandar as posições. Tem o armeiro, aí você pode falar o que o armeiro vai ter que fazer. Normalmente é o que o Maed fez, o que vocês e o Maed fizeram na sessão passada. Mas tem outros, Ok. o carecão lá, o Stanford, ele agiu como carpinteiro sem nem saber que era essa, porque, de novo, o esperto do mestre não passou pra você. Depois a gente fala mais dessas regras. Eu posso mandar escrito pra vocês certinho, pra vocês escolherem posições, pra querer saber os comandos, mas é bem dentro de roleplay também, viu, Crial? Enfim, eu só achei curioso o negócio do Stanford. Stanford, você passou o combate todo agindo como carpinteiro, que é o cara responsável por cuidar das avarias do barco durante o combate. Boa. É, Legal. funcionou. E Sim. teve esse combate, Sebastião, o pessoal tomou um couro bom, deu um dano fudido também, mas tomou um couro bom, muita movimentação de mapa, coisa linda, aqueceu meu coraçãozinho gélido. Giro, rolaram, fizeram um testinho de atributo maneiro, conseguiram chegar em Orcolias. Chegando em Orcolias, sua tundra gélida começou a dar um. Todo mundo passou por um mal-estar. E aí, eu vou precisar de você também, porque você não estava na sessão passada. E aí você vai fazer isso hoje, no começo dessa. E a da Selene também, porque eu estava extremamente. Eu não. Eu tava com sono. E aí esqueci de voltar pra Selene e ela não narrou o momento da perda dela. Mas eu acho que também o Maed não, também, né, Maed? Mas eu passei no teste. Ah, tu passou. Ah, então. Então. Equidina, você tem que rolar um teste pra mim de sabedoria. Não é saving throw, É. né? Só o Não, Wisdom é mesmo. salvaguarda, é salvaguarda. Ah, tá. 10. 10, falhou. Hum, Seguinte, então a sessão de hoje vai começar com vocês narrando a Selene e a Equidina o pior momento do passado de vocês. O que mais enche vocês de tristeza. Uma coisa que desola a alma e que faz você sentir frio nos ossos. Caramba. Eu vou começar com a Selene porque eu já tinha falado com ela durante a semana que eu tinha com sono e esquecido dela, então ela já deve ter algo preparado. Eu sei que você não deve ter porque você não assistiu a sessão do YouTube. Então vai pensando aí enquanto isso. É, então, a Selene é, é que eu travo assim, porque é meio. Mas eu pensei, tá, mestre? A Selene, ela pensa nas pessoas que ela deixou para trás, né? De para entrar nessa nova aventura, para descobrir um pouco mais sobre os poderes dela, né? Porque aconteceu tudo de repente e ter deixado a capitã dela, né? A Sirena, foi uma pessoa que ajudou ela muito. Isso doeu em lembrar que eu não tô mais com ela, né? Que eu não sei o que aconteceu, porque mar é muito perigoso, ainda mais pelo que a gente acabou de passar, então isso pegou mais ainda.
E ela pensa, como será que tá ela? É, será que tá tudo bem? Será que ela ainda está viva? Porque mar pode ser muito perigoso, né? Então a Selene fica pensando nisso, que ela poderia ter tomado outro rumo, né? Poderia ter continuado com a capitã dela, com o barco dela e navegado juntos, mas depois que eu descobri os meus poderes, eu quis conhecer outros lugares, ver novos ares, e aí ela fica bem triste, ainda mais depois do episódio que aconteceu, Beleza? né? Se eu com aventureiros assim sofreu para poder sair, imagina ela que tem uma tripulação é, normal, vamos dizer assim, né? E é isso. Beleza, perfeito. E a Ok. Equidna? Então, a, a Equidna teve o momento mais triste da vida dela, que foi quando ela descobriu, né, que conseguia fazer algumas coisas com certos animais, assim que não foi muito bem vista pelas outras pessoas. Então, basicamente, ela fez com que alguns, né, coelhos assim, infelizmente morressem, bem sem querer mesmo, de verdade. E ela, quando fez isso sem encostar nenhum dedo no coelho, a população da cidade ficou meio com medo dela, assim. Então pegaram e expulsaram ela de casa e, né, baniram ela da situação. E a pior parte foi ficar com frio e com fome durante vários dias, várias semanas, onde o que ela tinha feito sem querer com aquele coelhinho, ela teve que fazer por querer, simplesmente para não morrer de fome. Então, esse foi a parte mais foda da vida dela, assim. Perfeito, senhores prefeitos. Isso aconteceu tudo junto, tá, pessoal? Da sessão passada, quem teve a oportunidade de narrar, todo mundo que falou na salvaguarda, acho que foi só o Maed que não, o Manny que não. Todo mundo tá com essa sensação à flor da pele. Vocês não só narraram para os seus companheiros saber. Bem. Ah, eu até esqueci de falar, Sebastião. Vocês murmuram enquanto vocês vivenciam isso de novo, tá? É por isso que é tão desconcertante. Vocês vivenciaram as memórias aí no barco intensamente. É por isso que vocês estão tão desolados, tão tristes. Enquanto vocês estão desolados e tristes, vocês murmuram isso. E as outras pessoas do barco conseguem ouvir. Os outros que também falharam não conseguem ouvir tão bem, porque eles mesmos estão murmurando. Mas o Manny que não falhou. Ih, só o Manny mesmo. O Manny aprendeu o passado de todo mundo do grupo agora. E beleza, todo mundo que falhou teve a oportunidade de falar. Vocês estão de frente de Orcolias, a tundra gélida, onde devia ter uma cidade que vocês esperavam encontrar. Não tem nada, nem mesmo uma pequena aldeia. Mas quanto mais o barco chega perto, e o barco mostra claramente sinais de avaria, tá, pessoal? Ele tá com um pontinho de vida, ele tá com madeiras quebradas, ele tá com buracos aparecendo aqui e ali. Não embaixo, relaxa, não tá afundando. Tem sinais de fogo, sinais de batalha. E o barco tá andando devagar. O ouro do tolo. O ouro de tolos. Quando mais próximo da tundra, vocês veem uma capa sendo jogada pro lado, abrindo. E de trás dessa capa branca que estava cobrindo completamente a pessoa que sai de baixo, um Golias. E depois outro, e depois outro, e depois outro. Várias pessoas encobertas por capas camufladas para ficarem escondidas na neve vão se levantando e olhando com atenção para vocês. Não estou vendo nada. Puta merda. Ah, não.
Não consigo ler nada. O Stanford está abalado demais para fazer alguma coisa. Tá, a gente tá abalado a que ponto? Tipo, só o Mani consegue nos orientar? Ou ainda a gente consegue, tipo, só deu aquele momento de tristeza e depois a gente já começou a olhar para onde o barco estava indo? Vocês estão É, conscientes, tá? Vocês estão conscientes, não é nenhuma coisa de controle mental nem nada. É o roleplay. Vocês acabaram de vivenciar revivenciar os piores momentos da vida de vocês. E aí, como isso vai afetar vocês, é com vocês. Isso é decisão de vocês. Pode tacar como quiser. Eu vou dar uma sacudida na Selene pra chegar na área e falar: Ei, o barco tá indo em direção à costa, a gente precisa virar ele. Acorda! ela dá aquela chacoalhada na cabeça, assim, com a lágrima caindo mesmo, bem triste. Mas na hora que o Mani dá esse chacoalhão, ela volta a si e já pega o remo, né? O remo não, como que é o nome? Leme. O lemo, lemo. Leme. Leme. Eita! E já começa a ajeitar o barco ali para ele não bater em nenhum lugar e encaixar certinho ali na areia ou na neve, o que tiver ali na costa. Enquanto isso, ela vai fazendo isso, eu vou amarrando as velas, fechando as velas pra ela poder mandar um barco. É até bem rápido, porque o Ouro do Tolo é um barco de Kira, ele só tem uma vela triangular. Moleza. Aí eu vejo, né, a movimentação e falo pro Mani pra gente avisar a todos, porque eu percebo que eles estavam assim do mesmo jeito que eu, né? Então começo a avisar a todos, inclusive o Makai também, que ele não consegue ver, né? Mas. Tudo. Mas para todo mundo ficar em alerta, que tem gente ali, eles estão meio escondidos, mas eles estão começando a aparecer, então pra gente tomar cuidado, mas também não querer avançar e nem nada do tipo, né? Eu já vim aqui alguma vez, mestre. Tipo, Decisão é uma sua. cidade normal de se visitar? O quão próximo você seria de Grotte? Depende disso. Se tiver algum templo de arte marcial ou algum evento sobre isso, muito antigamente eu já passei aqui. Se não, não passei. Não, depende de Grotte, não daqui. O que acontece? Tá. Em Grotte tem o Goblin, que tem o nome, mas eu não vou lembrar agora porque tá no arquivo de Grotte, não de Orcolias, que ele é um monge. Ele inclusive foi pro monastério fantasma junto com o dragão, lembra disso? Aham. É um dos filhos do Boris. Então eu sou respectivamente próximo dele. Então, Não, sou próximo de Grotte. Isso. Se você tem um bom relacionamento com ele, né? Você às vezes visita ele de vez em quando, você sabe que a relação entre Orcolias e Grotte é muito, muito forte, porque então, cara, rola uma história, não quero entregar coisa demais. Vou colocar uma dificuldade baixa, porque mestre quer entregar lore, né? Não tem jeito. Ok. Inteligência. História. Tem um 0. 17. Porra! Obrigado. Agradeço. (17) Se preparem, gente. Vamos entrar numa aventura de lore. Beleza. Orcolias não é uma cidade. Orcolias é uma cultura. É a cultura dos Golias. Eles não têm uma sede específica onde ficar. Eles aproveitam uma certa parte no último anel de Grotte, onde eles têm uma floresta que eles podem cuidar.
Alguns jogadores que estavam aqui durante outra campanha podem lembrar de serem responsáveis por essa floresta. Fora essa floresta onde eles viajam pra Grotte, cuidam da floresta e ficam fazendo uma rotação, eles não têm uma cidade específica, porque é muito perto de Fanok. Fanok é a cidade dos Varossa, onde vocês passaram perigosamente perto. Inclusive viram ela quando estavam vindo pra... Perdão, você não. Quando estavam vindo pra cá. Não dá pra ter uma cidade aqui. Porque os Varossas são viciosos. Não é uma rixa que existe entre os Varossas e os Golias. É um ódio primordial. Daniel, você como jogador do Brook sabe disso também. Uhum. A especialidade dos Golias é caçar Arossas. A especialidade dos Arossas é caçar Golias. Só que só uma dessas raças se diverte quando faz isso. Então não tem como sobreviver. O que resta é aproveitar a tundra, se esconder. E vocês não, perdão, tava pensando no Brook. E os Golias são especialistas nisso. Sobreviver na tundra, entre os icebergs, entre o gelo, matar orcas quando for possível. Sabe por que o pai do Brook... Eu tô usando muito o Brook, eu não devia. Mas talvez pro resto da equipe. Vocês viam o Brook com enfeites de ossos grandes. E esses ossos, agora, para todos vocês que têm mais 12 pra cima de inteligência, é fácil de entender que eram ossos de baleias. De orcas. Eu vou contando isso ali, sabe, velho, quando senta do seu lado no ônibus e começa a soltar informação ao Léo? Eu começo a soltar essa informação pra galera. Então eles não vão querer atacar a gente. É só a gente. Eu passo essa informação por Uco, mestre. Eu vou falando um pouco sobre o que eu conheço deles. Que eles realmente não vão ter uma cidade, então por isso a gente não tá vendo, só tá vendo tundras e a galera escondida, porque não tem cidade. Que Orcolias é uma cultura. Orcolias é o povo. Entendi. Qual a distância que eles estão da gente? 100 metros. É, uma quadra mais ou menos. É o suficiente para vocês verem eles claramente. Eles verem vocês claramente. E ouvirem-se caso gritem. Mas não é o suficiente para você tacar uma magia lá. Depende Não, dá pra... como se diz? Ver se eles estão conversando entre si. Cara, dá sim. Algumas palavras estão sendo trocadas num idioma que vocês não conhecem. Vocês veem a pessoa, uma pessoa que tira, uma dos que tirou a capa, né? Um Golias, todo Golias é muito grande, mas ele é mais largo. Ele seria gordo se não fosse os braços extremamente musculosos que o cara tem. Ele tem o porte de aqueles homens mais fortes do mundo da competição do Arnold Strongman. Um cara gigante, mas não de altura, largo. Sabe? Eles não falam nada em comum? Esse cara dá uns passos à frente, ele tá quase na água. Eita. E outras pessoas, vocês escutam eles gritando algumas coisas pra ele, aí uns Mr. Willow com ela, coi! E troca de horários e aponta na direção de vocês. Rola um teste puro de inteligência pra mim, Stanford. Qualquer pessoa pode rolar se quiser, mas eu prefiro que sejam pessoas que têm modificador de inteligência alta, por favor. Ou sobrevivência. Opa. Sobrevivência? Ai, caramba. Se tiver sobrevivência alta, pode ser também. Sobrevivência eu tenho alta. Nossa. Ah, não tenho não. Sobrevivência ou inteligência? Não entendi direito. Ai. 14 total, mestre. Ou inteligência pura, você pode rolar. Se você tiver inteligência de 12 pra cima,
ou se você tiver um teste de um modificador de sobrevivência muito alto. Sobrevivência normalmente é com sabedoria, tá? Por isso que eu dei as duas opções. Uhum. O meu foi 14 total. Ué, não foi muito bom. O meu foi 17 mais 7 em sobrevivência. Caralho, tá bom. O Stanford tá muito triste pra ficar pensando sobre. Isso aí, perfeito. Ótimo. O olho do Stanford tá virado pra dentro, o olho de vidro. Manny, Não tem pupila. tem como tá vendo? 24 no total. Manny, não é pra vocês. Você vê que uma pessoa ali do lado, um Golias, é difícil discernir, mas o traço mais com algumas curvas, talvez uma Golias fêmea tá falando com esse Golias largo que eu falei antes, gritos sendo trocados, uma língua, dedo sendo apontado na direção de vocês. Essa moça, essa Golias fêmea tá falando claramente de vocês, tá? Mas você vê que o Golias largo tá apontando pra trás de vocês, pra além de vocês. Ai, meu Deus. E com esse 24 de sobrevivência, você já consegue entender. Antes de você virar a cabeça, um arrupio sobe pela sua nuca. Um sentido felino. E quando você vira bem longe, talvez os de vocês que não têm a visão tão boa, aquele que só tem um olho, por exemplo, não vejam, mas você... Não, Tabaxi, você... Só ele. Você é o Tabaxi, você enxerga muito longe. Você vê quase no horizonte a barbatana negra aparecendo. Eita porra. Eita, fodeu. Cara, eu vou. O barco já tá atracado, né? No caso. Ele tá Nesse momento. o mais perto que ele consegue da tundra. Aqui não é bem terra, é gelo. Mas ele não tá preso. Só quando a capitã descer a âncora. Tá, então eu desço a âncora. Eu Pelo amor de aviso, Deus. eu aviso que tem uma coisa vindo na nossa direção. É melhor a gente sair do barco logo. Tá, eu desço a âncora do barco e começo a falar pro pessoal descer também. Alguém tem que Vamos, descer. pessoal. Como é que vocês vão nadando? Como é que é? Tá o mais Eu próximo tenho, que vocês tipo, uma conseguem. roupinha? Não, de quê? Nossa! Tá. O andar sobre a água ainda vale, né? Porque Quantos é minutos uma ele... hora. Uma hora? Cacete. É. Tá? Ele vale. Incrível. 2 Então sessões é salvando isso. a party com andar sobre a água. É isso. Perfeito. Todo mundo anda. Então, Castanho de novo. eu falo que eles ainda estão com a magia de andar sobre a água e a gente precisa sair do barco o mais rápido possível. Então, eu faço isso. Enquanto eu vou soltando a âncora e o Manny também vai falando para o pessoal sair, aí eu aviso, eu falo, pessoal, o andar na água ainda está funcionando, vamos sair do barco. Então vamos logo. O Stanford fala todo ferrado. Eu acho que eu não vou aguentar mais um ataque delas. Vamos. E tem que pegar o corpo também, né, do Eu ia falar isso. Brook. Brook. Vão na frente. Vão na frente, eu cuido. Vão na frente. O Katsu manda vocês irem na frente que ele vai atrás. Vão na frente, eu cuido do corpo. Então, a gente vai saindo, então. Você tem certeza que não precisa de ajuda? Vão na frente, eu cuido disso sozinho. Vão na frente. O mesmo Stanford ferrado, ele vai ficar olhando, dando uma pescoçada pra trás pra ver se o... Katsu tá conseguindo carregar. Se acontecer alguma coisa, eu vou ajudar. Qual o seu Mestre, enquanto meu modificador de força é 4, força bruta é 19. Consegue numa boa. Enquanto eu vou carregando lá o corpo do Brook,
eu queria usar uma ação para usar um traço racial que significa que é regeneração. Você pode recuperar pontos de vida igual a metade do seu nível arredondado para cima, mas seu modificador de constituição. Beleza. Como é que isso acontece visualmente? O corpo os músculos do Katsu, eles se desestendem do corpo. Ele é como se eu não sei explicar, é como se cada tendão, músculo, pele saísse dos ossos e voltasse de novo. Uhum. Visualmente, mais ou menos é isso. Tipo o Toguro. É, Barbatana vindo, vocês conseguem correr até a tundra. O Golias largo vem na direção de vocês e começa a gritar nessa língua que vocês não conhecem. Gigante. Não é uma língua própria, é uma mistura entre o gigante e o comum daqui de Anúfria. É por isso que o Manny e o Maikai vão poder rolar, porque algumas palavras são similares o suficiente para entender. Meio igual ao português de Portugal, quando eles não estão falando de pipoca na fila, que você está tomando uma banga de picardia dessas coisas. Porque eu entendo o gigante, eu tenho de diâmetro gigante também. Eu também tenho gigante. Então você também Eu pode tenho- rolar. Eu tenho gigante e goblinoide. E com esse Também. goblinoide ajuda, porque é de Anuf. O seguinte, pessoal. Com um pouco de dificuldade, tá? Algumas palavras já sofreram diferenças Sim. culturais o suficiente para não entender tudo. Mas esse Golias que tá vindo para cima de vocês, ele está extremamente nervoso. E aos trancos e barrancos vocês conseguem entender umas palavras aqui e ali. Que ele está culpando vocês por atrair as orcas até aqui. A Golias. Não precisa falar fêmeas, já falei né? A Golias, que tava vindo perto dele, já tá tentando uma aproximação um pouco mais neutra. Ela repete uma palavra que vocês não sabem o que é, tá? Nenhum de vocês. A Tiktalik. Várias vezes. Eu conheço. Sim, fora de jogo alguns conhecem. E repetindo essa palavra, repetindo repetidas vezes pra ele. Tentando impedir que ele seja tão agressivo com vocês. É isso. Eu tento responder em gigante, mestre. Viemos por um bom motivo. Eu estendo a mão, tipo, pedindo que ele pare, e eu abro o caminho pra ele ver o broco nos braços do Katsu. Algum de vocês foi o Stanford? Stanford, pelo rosto da Golias, passa o rosto que a sua mulher te deu a Soraya. Tá, mas como é que é? Tá. O rosto que a Golias dá pro Golias largo é o mesmo rosto que a Soraya diversas vezes deu pra você. Vai cair, isso é foda. É aquele rosto rosto ela- de eu não te falei, sabe? Aquele rosto de hein? Você, o Barog também conhece, porque ela deve olhar assim pra ele, aquele rosto de eu não te falei, eu não te Exato. falei. O Stanford levanta os braços pra cima. Não, tipo, desculpa, falando em gigante, né? Desculpe. A gente só estava fugindo daqueles malditos Warlossos. E agora é o inverso, o Stanford. É a cara que o marido faz quando sabe que tá certo, mas que não adianta, ele vai perder. Ele continuou correndo em direção a eles, né? Beleza? Sim. Vocês escutam os dois, ambos os dois falam. Não estão só eles, tá? Eles são quem tomam a dianteira. Agora perto, vocês veem realmente a constituição desse Golias largo, é um negócio fora da realidade.
Ele não parece. Todos os gorilas têm uma gota ou duas de sangue gigante. Vocês conheceram o Brook, vocês sabem. Mas no caso dele parece um pouquinho mais de 2 gotas. Quem sabe um copinho de vinho. Eles dois juntos gritam uma palavra. Também nesse idioma que mistura o comum, o gigante e uma nova cultura dos Golias. Eles gritam, um grita Itak e o outro grita Kalik. Só que junto acaba virando uma coisa só. Takalik! Itakalik! E apontam em direção à Barbatana. Mais de trás, uma forma mais delgada, mais fininha. Lembra pra você, Mani, como você conheceu o Brook. O Brook podia ter uma barba, mas era por causa de um item mágico. Vocês sabem, todos vocês, que ele era um rapaz novo. E o Mani conheceu ele antes mesmo dos músculos começarem a crescer. Uma figura mais delgada, fininha, ainda bastante alta por causa da raça. E essa pessoa lembra um Golias adolescente, com as marcas pretas que todos os Golias têm, um pouco mais acinzentadas, mais discretas, mas ele vem correndo com um grande sorriso gigantesco no rosto. Mas o que é mais esquisito, isso pra todos vocês, inclusive na frente de vocês, os 2 Golias que tem, a mulher e o homem, são carecas. E o outro Golias que vocês conheciam era careca. E os Golias que estão ali atrás são carecas. Agora, esse Golias tem uma cabeleira de Justin Bieber entre o castanho e o loiro. E quando ele corre, balança. E balança, e ele vem com esse risão e por um momento o caos se instaura. Vocês acabaram de sentir a pior dor do mundo e agora tem um Justin Bieber cinza, musculoso, correndo na direção do mar, em direção das orcas. O que vai acontecer? O corpo dele incha, se alonga, fica quase do tamanho de um cavalo, mas mais musculoso, como um corpo de felino. Um rosto triangular, a pele cheia de escamas, longas asas, e as asas batem. E esse, onde era um Golias, agora um dragão voando na direção do mar. Caralho. O dragão vai até perto da barbatana da orca. Vocês escutam até uma voz ao longe, uma voz que tentou ofender vocês há poucas horas atrás, quando o Mene deu um tiro tão lascado nessa mesma voz que ela, tá bom, não vou mais ofender esses caras não, deixa. O mesmo Arossa começa a dar comandos. O desespero deixa de ser das histórias do passado de vocês e passa a ser dos comandos desse Arossa, quando a boca do dragão solta o primeiro. Calma aí, gente, é a primeira vez usando o Kenku, não sei o que. A boca carrega de energia azul clara, prateada, e ele cospe. Caralho. Adorei Uau. isso aqui. É um pouco anticlimático, porque parece mais um choquinho do que um relâmpago caindo. É só um É choquinho. nada, foi foda. Foi foda. Mas quando acerta a água, vocês conseguem ver as barbatanas se remexendo, eles dando a volta. O dragão bate, asas mudando de direção. E se transformando de volta num adolescente Golias, parando do lado de vocês, o maior sorriso possível e o cabelo desconcertante de franja. E eu vou te levar pra onde quer que eu vá. Pra onde quer que eu vá, eu levo comigo. Caralho! É o Rei Dragão, pai do Costrax. Cara, ele tem o mesmo tamanho que o Calcitrax tinha quando cresceu. Você é inteligente o suficiente pra saber. Não, cara, é um adolescente. Ah, tá. Um adolescente. O Calcitrax virou adolescente enquanto estava se aventurando com vocês, né?
Entendi. Antes do lobo do Fatra matar ele. A sangue frio. E Da hora. o clima muda aqui na frente de vocês. O homem largo ainda tá olhando torto pra vocês. Cruza os braços, ele parece ainda mais largo de braços cruzados. Mas a Golias, diferente, abraça forte o garoto adolescente e começa a falar palavras que vão ficando mais fáceis dos ouvidos de vocês entenderem. De novo, ainda tem algumas palavras que se perdem na tradução, mas já é comum o suficiente para todos vocês conseguirem manter uma conversa com ela. A não ser que algumas coisas sejam perdidas na tradução. Ela puxando o garoto de braço do braço do sovaco, olha, do braço musculoso dela, vem para perto de vocês. Ela bate no peito. Yutu! Yutu! Kalik! Aponta pro adolescente. Vocês? Ela faz um não com a cabeça. Não. A Tiktalik chamar vocês. Gente, não é que ela seja burra e que ela fale errado, tá? Ela conversa muito bem, mas algumas palavras são difíceis de você entender, vocês entenderem. Ela aponta pro navio. Ursal? Sim. Cadê o Maikai? Nós viemos de Ursal. Trouxemos um filho de seu povo. Era companheiro dos meus companheiros. Se criou na nossa cidade. E infelizmente não está mais entre nós. Corajoso Brook. Ele faz questão de falar o nome dele pra ver se ele se reconhece. O adolescente de cabelo de Justin Bieber fala com muito mais facilidade o idioma de vocês e... Ah! O Brook morreu? Não, ele... Não, eu vi o pai. Ah. Eu... A mulher do lado dele aperta o ombro dele. Morte fazer parte de vida. E ele assente, um pouco mais triste. O homem largo. Sem tempo pra isso. Vocês atrair orcas saberem mudar de lugar na tundra. Como orcas saberem se não resta mais orcas? Morreram? O adolescente, não, eu não acertei tão bem assim. Sinto muito por isso. Eu Mas ainda tô viemos atrás do aprendendo pai a dele. cuspir, desculpa. Mataria vocês. Eu acho. Mas orcas são piores. Nós podíamos ter cuidado delas. Nós fomos imprudentes e nos machucamos muito. Elas avariaram nosso barco. Todos vocês que não têm pelo, rolem pra mim um teste de constituição. Ô, louco. Os tempos de rola com desvantagem. Rola. Ei, o fio da careca arrepia mais forte. Rola, pô. Lembra que o... Rola com desvantagem. Lembra que a falha é uma oportunidade de você criar seu personagem com mais delicado palavras. Constituição, né? Isso. A Selene tirou 26. Tá. Deixa eu rolar. A Selene tá controlando o vento ao redor dela. Nada frio tá pegando ela. Eu tirei 21, mas... 21, Tá, 21. 11, Eu tirei 24. A Equidina e o... Nossa. A Equidina e o Katsu estão andando perto da Selene sem nem perceber que ela tá controlando o ar.
Odeio frio. E Eu você? tirei, eu tirei 6 com desvantagem. Tirou 6 com desvantagem. E sem ser com desvantagem, só de sacanagem. Hã? E sem ser desvantagem foi quanto? Foi 19. Ah, não, foi com desvantagem mesmo. Você toma 1d4 de dano. Nossa. Eu vou rolar um d8 com o d4 tá longe. Peraí. O Stefan vai desmaiar de frio. 4 de dano gélido. Ah, beleza. Eu fiquei. Eu tomei dano de fogo na outra, agora dano gélido. É. Quanto? 6? Não, Ô, 4. mestre, 4? Ah, tá. a Selene, ela tem 2 poções de vida. Eu queria dar uma pro Stanford. Essa poção de vida Eita. tem algum asterisco depois dela? Não, Ah, eu, então, eu coloquei só 2 poções de vida. então pode dar uma e tira do seu inventário, por favor. Vai tomar aí numa boa 10 de vida, Stanford. Tá, ele tava tremendo tudo ali. Obrigado, Selene. Os Golias percebem isso e a Golias fêmea. Vem, a Tiktaalik falar vocês. Mais quente. Vamos seguindo. Eu pergunto pro Katsu se ele tá tranquilo, se ele precisa de ajuda carregando o carinha. Tá tudo bem. Beleza. Vão na frente. Então vamos lá. O Golias cabeludo chega perto de você, Katsu, e. Você quer que eu avise o pai dele? Eu posso chamar pra encontrar com vocês. Sim, acho que sim, né? Seria uma boa ideia. Ele acho que ele gostaria de saber. O Golias Delgado, palavras, corre em direção à tundra e vocês perdem eles de vista. Outros Golias se juntam a vocês e outros muito mais voltam a puxar as capas por cima dos próprios corpos e sumirem no branco eterno que confunde o horizonte misturando o céu com a terra. Vocês não têm que andar muito. Na frente de vocês, um buraco que lembra muito, excessivamente, a fenda que vocês entraram para alcançar o castelo afundado. Stanford me rola um arcanismo, mas eu vou continuar enquanto isso. Quem tiver acesso à magia pode rolar também se quiser. Bacana. Nossa. Os Golias vão mostrando uma passagem para descer essa fenda. E vocês veem que ela tem defesas, tá? Não é só descer, não. Vocês estão sendo convidados e levados a alguém ou algum lugar. Outras pessoas não teriam esse mesmo tratamento. Invasores não teriam esse mesmo tratamento. Quando a fenda passa, os olhos de vocês têm que se adaptar. No navio durante tantos dias e agora na tundra tudo é branco. Céu e terra é branco, o mar era azul e tudo no céu era branco, tudo muito iluminado, muito forte. E alguns segundos demoram até os olhos de vocês se adaptarem à escuridão, mesmo de vocês que se enxergam no escuro. E vocês veem uma construção diferente de tudo que vocês viram, com exceção do Katsu. Katsu, obviamente, muito tempo passou. Se tornou ruína e foi absorvido por uma outra cultura. E essa outra cultura mudou essa construção de tudo que era jeito. Abriu novas portas, fechou algumas janelas, mudou o tipo de telhado aqui e ali. O que caía era construído novo. E o novo reflete essa nova cultura dos Golias e não a cultura original que construiu esse templo. Mas é um templo, você reconhece. Mais alto do que o arco, mesmo afundado na terra, impressiona, porque é claro que não foi feito para pessoas de estatura normal.
Vermelhos são jogados aqui e ali. E os 3 telhados se curvam para fora. Eu vou mandar uma foto, mas você reconhece a cultura que você mesmo cresceu. Você mesmo, desculpe. De novo, não é exatamente como um templo de Kyodaima japonês. Um pagode. Pagode? Pagode. Pagode? Pagode. Mestre, eu me aproximo assim da parede, com um book ainda no braço mesmo. E com a mão desocupada, eu passo a mão nas paredes e olho pro pessoal lá, os golias. E mesmo que eles não entendam o meu idioma, eu falo. Eu falo em comum. Fizeram algumas reformas, mas reconheço esse templo de longe. Fizeram um bom trabalho. Quando você faz esse elogio, você sente uma presença do seu lado. Mais alta que você, mas não tanto, porque você também é muito alto. Uma mulher que também parece ter algumas gotas a mais de sangue de gigante, mas não da forma bruta que o homem largo que levou vocês até aí tem. Mais delicada, mais fina, com uma capa de urso sobre os ombros que faz ela parecer ainda mais volumosa. A pele cinza como todos os Golias, mas próximo de uma beleza divina, régia, só que com roupas mais tribais. Essa Golias com cabelos brancos e capa de pele de urso sai de dentro do templo. Ela olha para todos vocês, principalmente para você, Maikai. E com um suspiro ela diz: eu esperava notícias de Ursal, mas não pensei que viriam dessa forma. Eu sei que não foi a intenção de vocês, mas atrair orcas para tão perto de Orcolias, isso é uma tristeza. Vocês colocam meu povo em perigo. Eu espero que sejam informações urgentes. Isso. Eu sinto muito por isso, inclusive. Mas Ursal caiu. Quase todos morreram. Se não fosse o nosso forte, que quase foi demolido também. Demolido? E se não fosse eles, e eu aponto pro grupo, eles, Bugos, talvez vocês foram não atacados. vai. O forte antigo foi demolido? Gigantes Não, atacaram mas quase. vocês? Eles vão saber explicar melhor. Eu não estava lá. Vocês foram O forte atacados foi por quase. gigantes, não foram? Sim. Vocês passaram por Grote a caminho daqui? Sim, passamos. Também. Ati! Ele dá um espirro porque ele pegou friagem. Grota está bem. Há quantos dias vocês passaram por Grote? Nós Mestre, quantos fomos- dias? Mais de voltamos para o sal e descemos para cá, então acho que deve ter sido tipo 3 dias que vocês passaram em Ursal e depois 5 pra descer, quase 10 dias. uns 10 dias. Assim. Vocês
informaram ao Makai e ao Dragan que encontraram pegadas de gigantes na redondeza de Grot, não foi? Acho que ninguém falou disso. Ah, então perdão. É, acho que não. Então ela. Grot também foi atacada. Há poucos dias. Não um ataque tão terrível quanto aconteceu em Ursal, mas. Um gigante de fogo se infiltrou em Grot. Parece que se passou por pessoas de confiança e entrou nas termas, que são muito importantes para manter Grot onde ela é hoje. Eu não sei o que aconteceu depois, eu tenho uma comunicação especial com o grande pensador, mas sendo sincera, eu não me dou muito bem com o atual. A gente tentou avisá-los. É, a gente não se deu bem com ele também, não. Ele não quis ouvir. Eu sei que não é problema de vocês, mas é que eu conheci o anterior. E quando se vive tanto e se conhece pessoas que ocupavam locais com tão mais dedicação e maestria, é difícil lidar com pessoas incompetentes quando ocupam a mesma posição depois. Realmente foi o que pareceu, porque ele desrespeitou o dragão e não deu a mínima para os gigantes. Ganancioso, isso ele é. Mas o povo dele não merecia sofrer as consequências por causa dele. Isso é verdade. Foi mínimo. E os Golias têm uma jura de proteção com Grot, sabe? Faz parte da nossa aliança. Mas estávamos com o nosso próprio problema. Aqui também foi atacado por gigantes de gelo. Eu sinto muito. O problema... Alguma coisa aconteceu. O que acontece é que vocês chegam num momento muito específico com um de nós no braço de vocês. Um Oni, ela olha sem virar a cabeça na direção do Katsu. Mestre, eu tô encarando ela quase levando a isso como um desaforo. Eu viro a cara pra ela na mesma hora. Eu lutei ao lado do dragão há 50, acho que menos de 50 anos atrás, 30, talvez. O tempo vai se confundindo. E eu sei que ele é um bom homem. E sei que se ele confia em vocês, existe um porquê. Ele pediu para que a gente fosse até Kedaima para saber o que está acontecendo. E nós resolvemos passar por aqui por conta do Brook. O Brook nos ajudou muito. E era o mínimo que a gente podia fazer, era trazer ele até aqui, até a casa dele, para perto da família. Um Golias pula lá da fenda. Alto o suficiente para machucar. Os joelhos dobram de uma vez, como se não tivesse aguentado o peso. Ele cai com os dois... As duas pernas cedem e ele passa uns segundos puxando o ar. Ele... Dá pra ver que ele é mais velho, já pelancudo. Ele vê o corpo do Brook. Ele respira fundo, puxando o ar. E a Golias com pele de urso nos ombros, ela... Radovan, e ela faz um sinal de calma e ele ignora completamente. Passa na direção do corpo. Ele dá um encontrão em você, o Katsu. Eu me seguro, mestre. Ele puxa o corpo com toda a força. Você deixa aí? Não. Eu não sei quem é. Ele puxa com ainda mais força. E a Golias com capa de urso, ela deixa. É a família dele.
Meu garoto! Olha o que fizeram com o meu garoto! Com lágrimas e muco escorrendo, ele esfrega a mão, puxa e começa a analisar os ferimentos e em um certo do braço ele, sem parar de chorar, olha na direção da Golias de Cap. De novo, outra pessoa foi levada de mim pelas mesmas bestas. O Golias de braços largos, o barrilzão, junta e falando aí, eu vou falar de uma forma simples, mas vocês estão entendendo com certa dificuldade, tá ok? Ele, Ok. esse é o grande problema da sua forma de liderar. Nossos números continuam diminuindo. Goblins não ajudam. O nosso povo. Ah, tá morto, né? Nosso povo sente dor e diminui e mingua enquanto você faz juras de lealdade. O Golias largo criticando a forma da mulher de capa liderar e ela com o queixo alto ouvindo tudo. Enquanto isso acontecendo, o que parece ser a família do Brook chorando desesperado, puxando o corpo do filho, o corpo do Golias de cima do Katsu, até que o Katsu ceda ou não, ele vai continuar puxando. Bom, como eu tô vendo que como eu percebo que alguém é parente, aparentemente é parente, eu cedo o corpo a ele. Pra ele chorar o corpo. O corpo cai com um baque no chão. Esse Golias pelancudo que acabou de chegar se joga em cima do corpo e eu falei pra você ficar perto do. Eu falei pra você ficar perto daquele idiota, você ia ficar vivo e seguro, porque você. Ele esfrega o rosto e ele chora, chora e chora. A Golias de pele de urso se ajoelha do lado dele e fala numa altura que todos vocês conseguem ouvir, mas mais baixo. A voz num tom, as palavras são direcionadas de uma forma, num timbre que passa essa ideia de que não era pra gente estar ouvindo. E ela pega no ombro dele. Radovan, o que você tá sentindo agora não é você. São os ventos trazendo a sua dor. Ele olha pra vocês, menos pra você, Manny. E isso também afeta vocês, não é? Os ventos do sul são amaldiçoados. Com tristeza. Isso foi uma crítica? Não, você é um homem de fibra ou não sofreu o suficiente. Sim. Mas eu só queria perguntar se eu ouvi ele falando, murmurando, né? Sobre o Brook ficar perto do idiota. Ouviu? Eu vou chegando perto aos poucos, mas e em determinado momento eu ajoelho ali do lado dele e falo: seu filho lutou bravamente. Infelizmente, eu acho que eu sei que a quem você se refere é o idiota. O idiota quase matou ele, mas ele foi mais forte.
E não foi o idiota que matou ele. Não foi por conta do idiota. Eu, Foi por conta eu vi, de. eu vi as marcas, eu conheço. Foi mais alguém, uma pessoa da minha vida levada por esses malditas moças, essas malditas Sim. Leôncios. A voz do Só que- homem largo lá atrás começa, mesmo que você continue falando, tá? Ele não tá tentando te interromper. Uhum. Começa a soar mais alto no eco da câmara subterrânea que vocês estão, batendo nas paredes do templo e voltando, fazendo vários ecos dele. Isso é a incompetência de uma líder! Mais carregado, mais cheio de ódio, ele começa a se inflar. Continua, Manny, por favor. Isso tá acontecendo de fundo. Eu falo, eu acho que foi um em específico. Parecia que o Brook conhecia ele quando eles se encontraram. O Halvan te olha com um olhar vicioso. Olhar de louco, olhar de obsessão. E a Golias de... Cara, eu tô travando toda vez que eu falo Golias porque tá vindo buguço na minha boca. E a Golias de pele de urso põe a mão no Halvan e vai se despedir do seu filho. E quando ele abre a boca pra resistir a isso, ela... Não é um pedido. Vá. Ou as orcas levarão o corpo dele. Ele balança a cabeça numa negativa, mas pega o corpo com o resto de força que ele O tem. Manny reforça, né? Ele tipo, vai falar. Ela tem razão. Foi justamente pra isso que a gente trouxe ele até aqui. Ela dá uma olhada pra você bem apertada, com os olhos apertados e o maxilar Não parecia retesado. certo ele deixar ele em Orsal. O Halvan, sem falar nada, pega o corpo e vai buscando uma forma de escalar e sair da câmara. Com o maxilar retesado, ela se volta pra você, se levanta. Ela é muito mais alta que você, tá? Ela é muito mais alta que você. Ela se levanta, olha pra baixo sem baixar o queixo e... Felino, que mesma pessoa. Eu falei alguém específico, né? No caso. Um específico. Isso, eu quis dizer isso, mas... Uma roça específico. Eu entendi. Perdão. Era algum tipo de mago. Eu não sei bem o nome dele. O Brook chegou a falar, não falou? Foi o mesmo que matou a mãe dele, não foi? E qual que é o nome dele? Acho que não falou o nome. Falou o nome. Falou. Falou o nome, mestre, mas qual que é o nome? eu tava caído na hora, provavelmente. É algo próximo a brado, alguma coisa assim. Não, Tem agora tudo que a gente já ouviu. Fala aí, mestre. Vai passando. Isso, vocês vão ter conversando isso em game, aí a Golias, ela. Argono? Isso, Isso, acho que é isso. Argono. Ele mesmo. Então, O mago Argono. Além de ter, assim, causado, né, a morte do Brook, ele possuiu, talvez, um dos nossos companheiros e fugiu. alguém encontrou o bracelete. Isso, um bracelete. Um dos nossos companheiros pegou o bracelete sem saber, sem. Bom, ninguém tinha ideia do que poderia acontecer. De repente ele se transformou e desapareceu. Vocês são. Bom, eu acredito que eu precise conversar melhor com vocês. Entrem no templo, encontrem locais para descansar. Os Golias de Orcolias estão à disposição de vocês, mas sem exageros. Nesse tempo, se pudermos conversar sobre o
próximo passo, eu acho que eu tenho que levar um destacamento pra Grote, a Jura, e vocês escutam o Homem Largo continuar a gritar: manter a Jura nesse momento trará desgraça para o nosso povo. A mulher com ele tentando fazer ele se acalmar, mas a veia aparecendo na testa, ele ficando mais e mais furioso. A Golias de pele de urso estica a mão e a mão fechada em punho para ele, como se pedisse silêncio, e Amaquaque, você pode achar o que quiser sobre mim, mas essa é minha decisão. Passe-a ao batalhão ou se coloque fora dele. E agora fora daqui. A pele dele fica vermelha. A mulher do lado dele puxando ele, sabendo que ele tá prestes a fazer alguma coisa. A Golias de pele de urso, sem se abalar nem um pouco, ele puxa o ar uma vez, duas, vira com raiva, quase arrancando a mão da mulher que tá com ele, e sobe a ravina pra fora da câmara que vocês estão. Isso tá resolvido por hora. Pelo menos por enquanto. Bom, eu logo vou sair daqui. Vou acompanhar. Perdão, e muita grosseria da minha parte. Eu sou a Tiktaalik. Eu sou mãe de todos os Golias daqui. E enquanto o Amaquaque não tem potência para isso, eu lidero. O Ouro de Tolos é um barco conhecido das nossas terras, e é por isso que vocês foram bem recebidos. Mas só porque o Ursal é parte da nossa aliança. Não que sejamos cruéis e queremos que vocês morram, é só que o nosso povo não tem o pessoal necessário para ajudar qualquer pessoa que apareça nessa porta. Não dá. Eu fico feliz por vocês estarem bem. Fico, de verdade. E se eu puder ajudar com alguma coisa, eu ajudarei. Mas que vocês vão embora daqui logo. Depois que eu partir com um destacamento pra Grote, possivelmente quem ficar aqui não vai ser tão benevolente com vocês assim. Nós não pretendíamos ficar muito tempo mesmo. Temos um destino, como eu falei, o Dragan nos deu uma missão. Que o Daima, né? É um problema. O Ouro de Tolos não tá na melhor das formas. Então, se você pudesse ajudar com alguns materiais suficientes pra gente seguir viagem, já seria. Olha, seria eu queria dizer que a gente passa por várias experiências bem complicadas e com certeza a nossa missão não é fácil. Mas nós realmente precisamos de ajuda, porque assim, sabe, tipo, todos nós sofremos mesmo, sabe? Cada um tem a sua história, mas não precisa contar, Equidina. Você escuta no fundo da sua cabeça. Você não tem que falar da sua dor, Equidina. Aceite o seu papel de liderança. A sua espada fala. Tá. Eu paro de falar e fico com a cara assim de quem tá olhando pra dentro só. Continue, Equidina. Eu não quis falar pra você parar de falar. Só não precisa falar da sua dor. Você é incrível, apesar de qualquer dor que você passou, Equidina.
Equidina, você ficou sem comer, Equidina. Eu vi as lembranças junto com você. Que coisa terrível. Criança nenhuma deveria passar por isso. Deveríamos conseguir um reino para você liderar e garantir que nenhuma criança passe fome nunca mais. Quando a espada fala isso, Equidina ergue o queixo. Lembra do grande propósito, da grande missão dela, que ela acabou de descobrir. E fala assim: nós precisamos desse navio e 100% com todos os pedaços para chegar onde precisamos chegar. E com isso nós vamos conseguir salvar todas as pessoas que dependem de nós e dependem da nossa expedição. E a gente precisa de ajuda. Você quer passar a sua vida inteira pensando no que você poderia ter feito pela nossa equipe, pela nossa missão? Ou você quer nos ajudar e depois ser grandemente bonificado com tudo isso? Há um teste de persuasão. Opa, Eu senti uma vibe Griffith vindo 13, daí. 13, 13. 13. Você acrescentou o carisma da sua espada? Não é só no ataque? Não, ela tem uma. Ela tem inteligência, sabedoria e carisma, igual qualquer pessoa. E quando ela te ajudar a fazer um teste, você pode adicionar esse. Eu já tô com um livro aqui virando atrás da porra dos modificadores dela. Porque ela é uma espada mais 2, então seria mais 2? Não, ela. Não. É carisma mais 18. Quando ela te ajudar a fazer um teste, você pode adicionar. Não é sempre, não é em qualquer teste. É quando ela te ajudar, igual ela fez agora. Você pode adicionar o modificador dela. É mais 4, ela tem carisma 18. Opa, Então foi 13 que você tirou? Vai pra 17, né? aham. 17. Ela. Bom, eu vou por terra. Acho que não faria mal se. Tá. Se vocês. Será que vocês fariam um favor? Eu sei que. Passem em um local pra mim. Não precisam fazer nada. Lutar, nada. Só passem, só vejam o que tá acontecendo por lá. E então ela bate no cinto dela e tira o que parece 6 pedras. Eu tenho essas pedrinhas de comunicação. Ela coloca na tua mão, Equidina. E, cara, gente, é fone Bluetooth pra vocês falarem um com os outros, tá? À distância. É um celular portátil que fica na orelha. Ela entrega pra vocês e. Se vocês puderem passar em uma ilha, me falar o que tá acontecendo. Não preciso nem atracar. Eu poderia emprestar um navio pra vocês e a tripulação pra ir em segurança. O olho da Selene brilha. Nossa, seria sensacional. Nós precisamos muito. Nossa, jamais vou ter como te agradecer tanto assim. Muito obrigado. Não precisa E daí? agradecer, só passem perto de Aresia. Só me digam que vocês vêm. Algumas pessoas. Alguns Aresia? navios tiveram informações sobre navios curiosos passando na direção de lá. Uma tripulação de minotauros e isso me deixa preocupada. O Stanford já. O quê? Heresia? Minotauros? Muitos navios passando por aqui. Olha só, você parece quase um Golias. Careca e musculoso.
Deve ter sangue de gigante passando. Deve ter sangue de gigante passando nas suas veias. Olha. Sim, barcos de minotauros passando por aqui. Passando por várias partes, aliás. E me preocupa, ainda mais agora que vocês me trouxeram a informação sobre o bracelete sendo reencontrado. Talvez outros tenham sido também e isso me assusta. Minotauros. Eles acabaram com a antiga Mitros. Meu lar, minha família. Os humanos acabaram com Antigamitros ficando do lado de um deus antigo terrível. Mas eu entendo a sua... Isso não interessa agora. Isso não se faz. Eles e aquele elfo da coroa. O Argono. Ela pega os seus ombros e puxa pra perto. Ela te tira do chão, cara. Te coloca no olho dela, perto... Os olhos dela perto do seu olho e... Que elfo. Que coroa. O Stanford fica um pouco chocado, né? Por estar sendo segurado que nem uma criança. Um elfo de coroa e armadura. Ele até teve pena de mim que me matassem logo. Mas o Argono não deixou. Por algum motivo que eu ainda não sei. Você o conhece? Você vê um suor brotando na têmpora dela. Ela... Os olhos parecem estar se enchendo d'água, mas você não tem certeza. E ela várias vezes abre a boca como se quase fosse falar alguma coisa e pensa, ela te solta. Ela nem te coloca, ela só te solta. Você tem 30 centímetros ali de queda e ela... Se ele... Ela fala, pensa alto. Se o Argono... Mas... Ele... Ela põe a mão no selho e... Quantos eram? De Minotauros eram milhões. Não. Mas o grupo era Argono, um tal de Sombra Vermelha. Meu Deus. Que fez isso. Aí ele aponta pra cicatriz dele com o olho de vidro em mim. Uma tal de Heidlin, que levou minha esposa e filha de mim. 4. Aí ele faz o semblante mais triste. Esse tal elfo da coroa. 4. Então ainda temos tempo. 4, eu não acredito. Eu não acredito. 4. Quem é esse elfo? Quem são eles? Quem é Sombra Vermelha? Eu preciso encontrar com urgência o dragão. Vocês sabem pra onde ele foi? Ele tá em Ursal? Esquece. Eu não vou pra Grotte. Eu preciso de um destacamento. Ela começa a procurar alguém, mas não tem mais ninguém na câmara. Só vocês. Ei. Eu preciso saber. Eu preciso muito saber sobre eles. Me conte, por favor. Me desculpe, pequenino. Você foi capturado numa teia tão maior que você. Tão mais antiga. Quase eterna. O Brook também. Aliás, quantas pessoas ao longo da história foram capturadas nessa teia? Porque eles agem há tanto tempo. E eles não param de agir. Você viu, não viu? Você falou do bracelete. Um amigo de vocês levado? Vocês viram, Sim. então? E velhos. Eles não envelhecem. Eles não precisam comer ou dormir. Eles nem precisam dormir. Eles precisam só trocar de um corpo apto. Eu posso perguntar, o Velhos, o companheiro de vocês, ele era um conjurador? Não, era um guerreiro. Um guerreiro. Então o Argono em breve vai procurar um novo corpo que faça mais sentido pra ele. Se vocês encontrarem, ela
curva o corpo e chega perto de vocês dois, muito perto. Se vocês encontrarem artefatos, não coloquem antes de conjurar a identificar neles. Nunca. Porque às Cortou, vezes... Tá cortando, não entendi. Não coloquem antes de conjurar a identificar neles nunca. Porque às vezes vocês pensam que é só um item mágico, mais uma coisa que o aventureiro encontrou. Vocês entraram numa tumba, ninguém abre ela há 500 anos. Ah, esse bracelete só pode ser algo incrível. E não. É o próprio Argon. A coroa é ele, é o elfo. Todos eles já deixaram de ser humanoides há muito tempo. Eles são eternos. Os itens mágicos não são destruídos. O tempo passa e eles vão juntando poeira num canto até alguém encontrar, colocar e a mente maligna retornar. Você disse 4, não é? O elfo, o Argono, Sombra Vermelha e Hadley. Faltam 2. Faz muito 2? mais sentido pra mim. Porque tantos navios vão para a heresia. Quer saber? Vocês nem precisam passar por lá. Um corpo foi escolhido e mais um vai voltar. E depois disso, só um. Vocês vão para Kyodaima? Pois vão logo. Tenham cuidado. Não cheguem perto da ilha do Gigante de Fogo, porque só ela que falta. E quando vocês estiverem aqui... Só ela o que cortou aí. Na hora do só ela. Só ela? Ilhas de Gigante de Fogo. Não vá na ilha do Gigante de Fogo, e porque só falta ela. E quando, tá. quando os 6 estiverem aqui, então que Bom, o dragão... infelizmente a gente vai ter que passar por lá, porque nossa missão precisa disso. Então foi bom conhecer vocês. Que todo o amor da Ursa vá com vocês. O meu navio não vai levar vocês até lá de jeito nenhum. Mas por quê? porque eles são terríveis. Eles são terríveis. A pior coisa que já pisou no mundo. Toda vez que alguma coisa deu errado na sua vida, talvez tenha o dedo de um deles. Porque eles são ambiciosos e o destino de tudo tá ligado com que eles vêm de um pseudo-equilíbrio que eles vêm para essas terras da tempestade. Se tudo vai bem demais, eles vão mexer na balança. Se tudo vai mal demais, eles também vão mexer na balança. Tão bons, tão justos, que salvaram as terras da tempestade algumas vezes. Quando as coisas estavam ruins demais e a balança tinha que ser mexida. Porque o que eles mais querem é a eternidade para dominar aqui. Ok, entendo. Acho que tá bom. Vamos tomar cuidado, então. Obrigado. Mestre, deixa eu tirar uma dúvida. Manda. A gente ia passar na cidade do Gigante lá do Fogo. Era só pra arrumar o barco, não era? Não, vocês iam em Ou Minato. eu perdi alguma coisa? Vocês iam em Minato pra arrumar o barco. Vocês precisam ir a um porto muito, muito avançado para conseguir encantar qualquer barco que vocês tenham. Pode ser o Ouro de Tolo, pode ser outro, para poder descer pro oceano abaixo, o mar Yokai, para poder ter uma chance de trazer o Brook de volta. Mas isso é uma side quest que vocês arranjaram para poder trazer o Brook de volta, né? A missão principal é sempre o que vocês quiserem contar. Tudo é a missão principal, é só vocês quiserem que seja.
Existem 3 descidas pro Oceano Yokai, pro Mar Yokai. Só uma delas envolve passar pelos gigantes de fogo. É, Então, porque a ela gente falou não ia que por ela, né? Então, agora a gente pode ser que a gente tenha um barco melhor, que ela falou que ela vai é, emprestar. ela não ia dar o barco se a gente passasse pela cidade de Gigante de Fogo. Então a gente não precisa passar por lá, A gente usa as certo? outras duas Ela opções, né? pode falar em game, não. É, a tripulação vai com vocês pra qualquer lugar do mundo, menos pra aquelas ilhas. E se vocês forem aportar em Aresia, caso vocês forem, também não vão lá. Mas fora isso, qualquer lugar. É parte da minha lealdade com o resto dos países de Anufre. Nós íamos até Kyodema para reforçar o barco para poder descer pro. Como era o nome mesmo? Mariokai. Isso. É. Eu sinceramente não conheço esse local, mas não tendo a ver com os 6, vocês podem levar o barco até onde quiserem. Mas eu quero ele de volta. O barco é menos importante do que a tripulação. Não existem golias sobrando para ficar desperdiçando. Não deixem eles morrerem. Bom, se eles são tão. Será que a gente poderia levar só o barco então? Nós temos uma capitã com experiência. Vocês podem, mas ele não vai muito longe porque um Drakkar precisa de remos. É um barco que só funciona mais remando, né? Ele Um monte de tem. gente remando. Ele precisa de várias pessoas remando. Ele tem o. Falando aqui de um ponto de vista mecânico, tá? Ele tem uma vela, mas é uma vela quadrada, diferente do Ouro de Tolos, que é uma vela triangular. E mecanicamente, como é que ele vai se comportar? Ele tem mais classe de armadura e ele tem mais vida, mas ele não é tão rápido, apesar dele conseguir dar tiros de curta distância melhor do que o Ouro de Tolo conseguia. O Ouro de Tolo é a categoria de barco mais rápido que tem. Tá? Nenhum vai ser tão rápido quanto ele. Mas esse aqui é mais robusto, aguenta mais pancada, tem mais vida. E a tripulação. Aí eu vou dar um jeito de falar isso em game. E os gorias são caçadores experientes de orcas e podem ajudar em combate. Se vocês vão para Kyodaima, vocês possivelmente vão encontrar muitos monstros marinhos e a tempestade eterna que separa as terras. Isso eu posso dar um jeito. Ela entende, né? O que eu falo? Entende? Aí eu falo, isso eu posso dar um jeito. Eu duvido muito, mas eu espero que vocês consigam. E qualquer informação desse grupo que a gente conversou seria útil. Eu tô tentando pensar. O único que eu já encontrei foi o Argon. Ele é um sádico. Se diverte em causar dor nos outros. Mas outras pessoas, alguns heróis que nem são de Anufria, já encontraram eles antes e já trocaram informações, não comigo, mas com o Dragan. Mas o Dragan é um amigo querido e me passou algumas coisas. O líder deles é um elfo de coroa. O nome dele é algo como Aiden. Não sei muito mais que isso. Aiden. Existe uma minotaura entre eles. E ela se diverte imensamente em atacar pessoas que estão desacordadas. A mulher de armadura, eu não conheço
não sabia o nome, mas acho que deve ser essa que você chamou de Hayley. Só sei dizer, só o que eu já ouvi falar dela é que ela é brutal e eficiente, mas pouco. Existe um draconato entre eles chamado, ah, eu não tenho certeza, mas é algo como alguém que se move pela sombra. É alguma coisa que lembra sombra, não tenho certeza. Sombra vermelha. Talvez, não tenho certeza. Mas o nome faz jus à pessoa. Esse, se ele é tão antigo quanto as terras da tempestade, eles são possivelmente o motivo das pessoas da terra da tempestade ter medo das sombras. É porque lá no nosso íntimo a gente sabe que esse sombra vermelha pode estar lá. E por último, a Zenith. Ah, eu entendi por que o Dagan pediu pra vocês irem pra Kodama. É um homem esperto, eu tenho que admitir. Que bugoso esperto. Na época dele ele era impressionante, vocês deviam ter visto. Se só falta ela, uma gigante de fogo, uma lutadora fora do comum. Se só falta ela pra ser ativada, isso poderia fazer os gigantes ficarem agressivos. Isso poderia ter feito os gigantes atacarem países e cidades de Anúfria e talvez até de outros locais. Inclusive os gigantes pareciam estar procurando o próprio dragão. Oh, o velho sabe demais. Mas então por que eles atacariam Grotte? Logo as Porque o dragão tava lá. O dragão também tava lá, é verdade, é um bom ponto. Então eles vão atacar o próximo lugar que o dragão está. O monastério. Ah, ele tá no monastério, é? Bom, se eu fosse uma espiã, eu teria entregue agora. Você tem que ter mais cuidado pra quem passa essas informações. Se você fosse um espiã, a gente tava. Bom, alguns poderiam estar mortos agora. Não tem ninguém aqui pra ver. Tem muito tempo que eu não entro em combate. A última vez, na verdade, foi o cerco de Grotte, foi terrível, eu garanto pra vocês. O dragão estava lá, mas já era velho. Mas antes disso, aventureiros que tentaram ajudar meu povo lutaram comigo. E aí eles viraram vários gorilas e T-Rex gigantes e aí me arregaçaram de porrada. Então eu não sou tão boa quanto eu pensei. Cena maravilhosa essa, por sinal. Maldito Só nível pra que deixar registrado. Maldito nível que todo mundo pegou a polimorfia. Merda! Cara, que loucura. O Itaque Akut é de vocês. Já tem alguns Golias que podem ir com vocês e já que vocês têm capitão, não tem por que o meu capitão ir. Melhor ainda. Eu vou ao monastério. Mais discretamente, sabe? Vocês viram que nem todos me apoiam na liderança de Orcolias, então eu vou dizer que vou pra Grotte, mas eu vou ao monastério. Eu vou encontrar com o dragão, acho que podemos fazer alguma coisa. Quem sabe? Vocês vão pra onde ele falou. O velho é uma raposa. E façam o que vocês conseguirem fazer, mas não coloquem itens mágicos. Não sigam presas solitárias que balançam muito especificamente para vocês. Os Golias vivem nos frios ventos do desespero há tanto tempo que nos acostumamos a certas iscas muito suspeitas. Tomem cuidado.
Não vão atrás de qualquer coisa. Cuidado com os monstros marinhos. Cuidado com a tempestade eterna. Cuidado com os gigantes, porque Kyodaima é linda, é o berço da minha cultura. Não me entendam mal. Mas lá, segredos têm segredos. E ninguém sobrevive sem uma máscara de falsidade na frente. Se eu puder dar uma dica, sejam educados. Qualquer tipo de ataque que alguém sinta ser pessoal é desculpa para ter uma espada super afiada no pescoço. Agradeço toda a ajuda. Eu não acho que eu ajudei tanto assim. Sinceramente, acho que vocês estão indo pra morte. Não, você ajudou muito com as informações que você passou. Eu agradeço imensamente. Ele faz uma reverência. Com certeza, muito obrigado. Acho que teremos tudo que precisamos para fazer a travessia.